pesquisei esse pedaço. Mas aí você pode pesquisar e compartilhar com a gente. Até porque talvez na visão indígena a questão capitalista não esteja tão presente. Assim, não estava, né? Por que nasce o meu questionamento? Sim. Porque assim, dentro de nós, o desejo era de que nós pudéssemos viver dentro de um cenário de um bem coletivo, sem ter que um disputar lugar com o outro, e etc, etc. E o capitalismo, ele vai contra tudo isso, ele vem reforçando uma luta por sobrevivência, em que o maior é que ganha essa processo jogada. individual. Exato. É o massacre de todo mundo. E aí eu acho que isso reforça muito a individualização. E isso é um questionamento que... É que, na realidade, se a gente for refletir um pouquinho, pensando aqui, refletindo alto com vocês, tá? A gente está num espaço de, eu sempre aprendi uma coisa, humildade para aprender, humildade para... Né? Enfim, a gente está num espaço de aprendizado aqui, de discussão realmente. Mas pensando na questão do capitalismo, se a gente vai ver, o capitalismo, ele vende, na realidade, é um sistema de exploração para você se dar bem. Sim. Quem está na luta da sobrevivência são os pobres, né? Quem está junto ao capital, quem são? É os 5, 3%. Sim. Só que eles estimulam de uma certa forma. Sim, não, eles estimulam até você, se você quer se dar bem, você também tem que ser explorador. Exato. Se você vai ver, a visão é essa. Eu estou aqui no poder, eu estou explorando. Você quer chegar como eu? Lute. Aí vem o discurso. Se mate de trabalhar, estude enquanto estão dormindo, faça isso, faça aquilo, no final do dia tem uma úlcera, né? Mas é igual quando você traz da IA. Isso também está correlacionado. Porque assim, eu sou estudante de psicologia. Sim. E hoje nós estamos em discussão na faculdade com relação à desumanização, com relação ao alto índice de suicídio devido ao uso da IA e o quanto a sociedade está refletindo a respeito disso. Porque nós temos feito uso, assim, deliberadamente, mas nos apropriar do quanto esse uso também tem sido prejudicial, muito pouco. Então, e isso está relacionado também ao capitalismo, de uma certa forma. E aí, por isso surge a minha dúvida, porque o bem-estar, o bem-viver, ele, na minha concepção, ele é contrário ao movimento capitalista. Eu não consigo enxergar um movimento capitalista em que o bem-viver esteja incluso, não consigo. Eu não sei se é uma limitância minha, mas eu não consigo. E aí, quando nós estamos falando isso, se faz necessário discutir outras esferas. Porque senão é como se nós quiséssemos enxergar só uma parte. E aí não funciona. Porque se você não enxerga o todo, é meio que uma utopia, eu posso dizer. Mas é isso, a gente tem que chegar ao todo. Não dá para fazer ir chegando só uma parte. Mas para começar as ações, sim, precisa escolher uma parte. Então, nesse momento, o que foi que eu, Alex, escolhi? Trabalhar as questões de povos indígenas com as tecnologias digitais. E aí aqui eu acabei entrando na questão do quê? Como que eu construo uma boa sociedade digital? Como que a gente pode pensar em construir uma boa sociedade digital? Será que uma dessas não é, antes deles lançarem esses tipos de tecnologias que podem fortemente impactar a forma que a gente se relaciona com as pessoas, a nossa identidade, eles não deveriam pensar nesses impactos? Por que eles não pensam nesses impactos? Entendeu? Aí eu vou te falar, não, tem que colocar para poder fazer o teste. Não, nós já estamos no século XXI, né? Nós já temos um aprendizado histórico de coisas que foram acontecendo, de tecnologias que foram colocadas para a gente, e essas tecnologias trouxeram um impacto que muitas pessoas tiveram que morrer para então se pensar nas leis de segurança para usar essas tecnologias. E eu vou dar um exemplo básico: o carro. Imagina o tanto de gente que não teve que morrer para que se fosse criada uma legislação, para que o cara fosse fazer um curso, para que depois ele pudesse ter uma autorização para dirigir esse carro. Assim, isso aqui é uma básica e é do meio físico.
E agora com as tecnologias digitais, e ainda mais tecnologias que acabam entrando no campo da psicologia, no campo psíquico. E eu acho, Alex, que muito do que você está falando, eu acho que essa inquietação que a gente tem, né, de o quanto a gente pensa em viver bem, mas não pode de acordo com a realidade que a gente tem. Quando a gente conversava a questão do quanto o nosso currículo, ele está aí pensando no todo e não no individual, é isso que a gente fala de decolonização do currículo. Porque não existe interesse em se educar as pessoas para um tipo de realidade que não sustente o capitalismo. E aí essa discussão tem que partir da gente, né? Porque igual o Alex, ele se debruçou sobre um tema que ele estudou, ele tem conhecimento, ele tem como falar sobre isso. Mas a gente, enquanto educadores... Exatamente. Então, essa troca alimenta a nossa necessidade em rever as teorias que a gente abraça, o tipo de educação que a gente tem. Uma vez que o sistema educacional da gente, que ele não é um sistema educacional que ele é um modelo europeu. Então ele veio pra gente, ele foi empurrado pra gente, e você vê até o modelo da sala de aula, né? Assim, eu sou, quanto professor, eu sou reitor, o maioral, conhecedor de tudo, e eu não valorizo, até mesmo nas salas da faculdade, eu não valorizo o conhecimento tácito, né? O conhecimento da experiência que você tem de vida, porque tem o conhecimento da experiência de vida. Aí até onde eu não valorizo isso, e até onde eu tenho que decolonizar isso. Decolonizar é justamente o pensamento do colonialista que vem pra gente e ele fala assim, não, isso deu certo pra mim, é isso que eu vou fazer pra você, porque é mais fácil de eu conseguir gerenciar você se você tá fazendo essas coisas do jeito que eu quero. E aí você acaba não respeitando nada. Além disso, na verdade você não acaba respeitando nada que esteja fora do sistema colonial. Você acaba não valorizando as religiões afro, você acaba não valorizando a história indígena, a história dos quilombolas, a história do seu país. Você acaba não é se automutilando a palavra, seria... Mas você abre mão do que é aquilo da sua história. Sim, você acaba criando preconceito contra si mesmo devido à sua história e devido à valorização só da história de fora, que veio do norte. Algo que é perfeito. E isso não faz parte, você é diferente daquilo que está estipulado como perfeito, então... Você acaba menosprezando a si mesmo. É a perda total da identidade. A perda da identidade. Por quê? Os caras estão moldando a sua identidade. Só que aí, o que acontece? Até onde é interessante para um sistema que sempre quer dominar quem está embaixo e consegue fazer isso por meio de construções de padrões, né? Até onde é interessante fazer com que nós aqui tenhamos esse tipo de discussão. Até onde é interessante fazer com que nós aqui despertamos dentro de nós o nosso senso crítico. É mais importante eu colocar uma frase pronta para você seguir, porque nós, querendo ou não, nós que temos poucos recursos, acabamos vivendo no imediatismo, a gente não tem, segurança financeira para planejar, para falar, não, ano que vem eu vou